Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal. E aí, tá cuidando bem da saúde, tá cuidando bem do seu idoso, tá ficando em casa? Fica em casa, você pode ficar em casa, não precisa trabalhar, fica em casa, faça a sua higiene, lave bastante as mãos, porque a coisa tá complicada e também tá complicando a administração do futebol do Fluminense e o vídeo é relacionado a isso. Tá vendo aqui pela primeira vez? Deixa seu like, clica lá no joinha, clica também para receber as notificações. O YouTube não tá mandando, mas aqui é tranquilo. Todo dia tem vídeo. Teve vídeo ontem, vai ter hoje, que é esse, vai ter um amanhã. Todo dia tem vídeo aqui no canal Tricolada. Vai lá e assista os nossos vídeos dessa moral. Deixa o joinha, se inscreva no canal, comente, que é muito importante você comentar, você participar, porque a gente vai lá, conversa, a gente troca uma ideia nos comentários. E olha, esta quinta-feira tem live, eu e minha esposa estaremos aqui para a gente bater aquele papo sobre o Fluminense, assuntos novos que forem aparecendo, assuntos antigos. Então, quinta-feira, 10 horas da noite, não tem desculpa, todo mundo aqui na live para a gente bater aquele papo sobre o Fluminense. O vídeo de hoje, vamos falar o vídeo de hoje, que é muito interessante e preocupante, porque se esse problema da paralisação não for resolvido, os contratos estão andando, não parou, os jogadores estão em casa treinando, mas os contratos estão trabalhando, estão andando, estão se deslocando para os outros meses e os clubes têm que pagar os salários desses jogadores e tem muito jogador com contrato se encerrando no mês de dezembro, muito, principalmente o Fluminense. Acho que o Fluminense é o clube que vai mais sofrer com relação a isso, porque o Fluminense contratou, fez muitos contratos pequenos, de um ano para um ano para outro, muitos jogadores emprestados, então contrato curto e não pode utilizar o jogador devido à paralisação. Governos, o governo estadual, o governo federal, alegando que o problema pode se estender por mais 3 meses, e aí? 3 meses pagando o salário do jogador, 3 meses sem utilizar o jogador, e o contrato vai se aproximando perto do mês de dezembro, perto do seu fim. Olha o prejuízo que o clube está tomando. Trouxe aqui a relação destes jogadores, que o contrato termina em dezembro, para vocês verem a gravidade da situação. O primeiro deles é o Nenê, que é um dos destaques no começo do ano do Fluminense. Nenê é um grande jogador no momento do Fluminense. Diogo, da equipe Sub-23. O Orim, esse aí a torcida tá doida que o contrato dele termina logo, que dezembro chegue logo para ele poder ir embora, isso aí não vai fazer muita diferença. O Sub-23 Igor. No Lucas Barcelo, aquele mesmo que teve oportunidades no começo do ano carioca, quando tinha jogadores que ainda não estavam em contrato firmado com o Fluminense, tinha preparação física. Do Lucas Barcelo teve a oportunidade junto com outros garotos do Sub-23. O Fluminense precisa avaliar se vai estender esse contrato ou não, e com a paralisação a coisa fica mais difícil ainda, até para avaliar esses garotos do Sub-23, se vale a pena ou não estender o contrato maior com esse jogador. É o caso do Igor, do Diogo e do Lucas Barcelos. Lucas Claro, ele chegou porque a gente não confiava no trabalho dele, ele veio, fez o futebol dele básico, o feijão com arroz, foi muito bem, se tornou titular e é um jogador hoje, na minha opinião, útil para a equipe profissional, porque é um jogador que você sabe que se você colocar numa contusão de algum titular, ele pode muito bem fazer o seu papel ali normalmente. Lucas Claro surpreendeu muita gente com as atuações dele para o Fluminense. Tem uma quantidade bem grande aí para zagueiro nesse ano de 2020 com gols. O Lucas Claro fez uns 2 ou 3 gols nesse ano de 2020 pelo Fluminense, então um zagueiro que sabe fazer gol, e infelizmente no mês de dezembro o contrato dele acaba com o Fluminense. Matheus Alessandro é outro jogador que o Fluminense está paralisado com isso aí, o contrato dele também termina em dezembro, o Fluminense não sabe se estende o contrato do Matheus Alessandro, o que vai fazer com ele. Ele também perdeu espaço na equipe titular, não é mais opção de banco em muitos jogos, a coisa dele está complicada. E outro jogador que também nós não queríamos perder, que o contrato dele termina em dezembro, um jogador com uma idade já avançada, mas a torcida do Fluminense adora esse jogador, gosta muito dele, pediu que ele fosse titular, que ele voltasse à equipe titular, e agora ele voltou. E quando ele voltou à equipe titular, acontece esse problema da paralisação, que é o Matheus Ferraz. E o Fluminense tem que avaliar aí se será estendido esse contrato, como vai fazer com o Matheus Ferraz, que também não pode jogar devido à paralisação. Outro garoto da base, Sub-23, é o jogador Patrick Carvalho, também está com a equipe de Sub-23, está lá com a garotada, com os jogadores aspirantes,
E também o contrato do Patrick vai até dezembro desse ano. Mesmo caso do Wellington Silva, que fez contrato faz pouco tempo com o Fluminense, fez um contrato curto até o final deste ano, também tá com um contrato por terminar. O Wellington Silva, titular, agora foi para a reserva em algum jogo, mas na maioria das vezes ele é titular, jogador importante da equipe principal, que está com um contrato para terminar, assim como o do Nenê e do Lucas Claro e o Matheus Ferraz. Outro jogador que para mim tanto fez, tanto faz, se o contrato dele vai terminar em dezembro, se ele está sem jogar ou não, que nem no banco ele fica mais, nem relacionado ele é o Felipe Cardoso, que está por empréstimo. O Caio Paulista que está tendo oportunidade, o Odair parece que gosta muito do futebol desse garoto, ele parece treinar bem, mostra muita velocidade. E o Caio Paulista também está emprestado ao Fluminense, o contrato dele vai até dezembro e certamente o Avaí deve querer o jogador de volta ou negociar uma extensão do contrato com o Fluminense. O Henrique, chegamos ao Henrique, o volante veterano, que certamente em dezembro ele vai voltar para o Cruzeiro, parece que é um jogador que veio para o Fluminense, fez algumas partidas como titular, não caiu nas graças da torcida, foi para o banco de reserva e com esse problema da paralisação vai jogar pouco pelo Fluminense e quando a bola voltar a rodar ele vai continuar como reserva e logo em dezembro vai voltar para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro quer a presença do jogador no próximo ano. Outro jogador que eu vou lamentar muito, que o futebol que a gente não possa utilizar ele por muito tempo devido à paralisação, é o Hudson. O São Paulo certamente já deixou isso claro no empréstimo do Hudson, de que conta com ele para o próximo ano. Então o Hudson é uma pena que ele se tornou titular, joga ao lado do Iago, se tornou titular e infelizmente a gente não pode ver o bom futebol do Hudson em campo. Também tem o meio campista, o Capixaba, que também teve oportunidades no começo do Carioca, pela equipe tricolor, garoto que está agora nos aspirantes, que também o contrato dele termina em dezembro. Então, totalizando todos esses jogadores que estão com o contrato para terminar em dezembro, é um total de 15 atletas que o Fluminense precisa estender esses contratos por causa da paralisação. Como é que o Mário pode tentar resolver esse problema? O Mário é um dos líderes da comissão nacional e tenta acordo com esses jogadores. Fez uma proposta, os jogadores disseram que iam fazer uma contraproposta, mas em algumas entrevistas com pessoas do sindicato, dos jogadores que receberam os pedidos da Comissão Nacional dos Clubes, se mostraram reticentes com relação à redução de salário e outras coisas. Vamos lá, o Mário ele é um dos cabeças dessa comissão e uma das ideias é antecipar as férias dos jogadores e, dependendo do tempo da parada, suspender. Por exemplo, o tempo da parada, se for 3 meses, 4 meses que for, suspender os contratos desses jogadores e estendê-los pelo mesmo tempo quando os treinamentos forem liberados. Essa é a ideia. O contrato foi suspenso, foi paralisado, aí o clube para de pagar a esses jogadores. Quando a bola voltar a rodar, esses jogadores voltam a ter o seu contrato reativado, aí o contrato é estendido pelo mesmo período de que ficou parado, o mesmo período de que ficou suspenso. Essa é a ideia dos clubes, tem que negociar com os jogadores, tem que sentar e conversar e resolver esse problema. É muito triste, é complicado, seria interessante os jogadores sentar com cabeça fria e ver que com um clube quebrado, clube fechado, clube falido, não se tem emprego, os salários despencam, o clube vai ter que pagar menos, o clube está fechado, o clube acabou abrindo uma falência e é menos proposta, menos oportunidade de emprego. Então o ideal é o jogador pensar em si, claro, o trabalhador tem que pensar em si, mas também pensar também no empregador e vice-versa. Os clubes não pensarem só em si, mas também pensarem nos jogadores. Tudo entra em um acordo, numa conversa para o bem do futebol nacional, porque não interessa a ninguém ver clubes grandes, porque tem muito clube grande aí, muito importante. Citar nomes aí de clubes com dívidas de 700 milhões, 800 milhões, quebrarem, e é muito ruim não encontrar mais esses clubes para poderem jogar de igual para igual com outros que têm poder financeiro maior. É ruim para todo mundo. Já tem contrato aí, empresa que está encerrando o contrato de patrocínio com clubes já endividados, então o problema é generalizado. Chegou a hora de todo mundo se unir e ver o que é o melhor para o futebol nacional.
A gente vai torcendo aqui para essa coisa se resolver logo, essa paralisação se interrompa logo, esses problemas de saúde terminem. Vamos pedir a Deus para que tudo se resolva. É isso aí, rapaz. O vídeo de hoje é sobre isso. Não se esqueça da nossa live de quinta-feira, 10 horas da noite. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Um beijão, fique com Deus. Até o próximo vídeo.